Aí, brother, tamo junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay. E direto, hoje tem algumas notícias, informações, opiniões. Vamos lá. Queria falar um pouco do Emiliano Martinez. Esse jogador, eu não vou falar que ele já deu certo e vingou no Palmeiras. São muito poucos jogos que ele já fez. Mas os poucos jogos que ele já fez, ele vem conquistando a torcida. Ele era um jogador que a gente tinha muita desconfiança. Lógico, veio de uma liga praticamente inexistente no mundo, modo de falar para dentro do futebol, e começou a ganhar, a conquistar o seu espaço dentro do Palmeiras. E deve ser titular absoluto, obviamente, no jogo. Vão ser 2 jogos na final do Paulista. Domingo, às 6h30 da tarde, no Allianz. E no dia 27, a quinta-feira, na outra, 27, não interessa, às 21h35 na Arena na Neoquímica Arena. Ele vem conquistando espaços. E queria parabenizar, porque jogou uma grandeza contra o São Paulo e vem jogando bem, fazendo jogos muito consistentes. O Aníbal é um grande volante, não podemos esquecer disso, mas ele está numa má fase. Eu achei até que era por causa pode ser também, que o Palmeiras não estava com padrão, não tinha jogadores para se reorganizarem na marcação de frente. Flávio Lopes é um cara que não dá intensidade e não vai marcar pela característica. E sobrecarrega, não só o Flávio Lopes, sobrecarregava muito quando você coloca um Marcos Rocha, quando você coloca um Vanderlan, toda hora cobertura, o cara é ser humano, ele não aguenta. Então, muito provavelmente agora com o Palmeiras mais estruturado, mais padronizado, com mais jogadores nas características que o Abel quer, novamente o futebol de Aníbal melhora. Perfeito, mas, diga-se de passagem, Emiliano Martinez, top. Vamos lá. Corinthians, parabéns. Corinthians pode pedir música pela terceira vez, de 4 pré-libertadores, ele foi eliminado 3. Parabéns. Imagina se eu tô triste. Eu acho que eu tô muito triste por causa disso. Ontem ganhou de 2-0 do Barcelona de Guayaquil. O Barcelona teve um jogador expulso e praticamente um tempo inteiro jogaram com 1 a menos. E acabou 2-0 o jogo, ou seja, nem os 3 que tomaram eles fizeram para ir para os pênaltis. Estão desclassificados. Falo tranquilamente. Uma coisa, queria falar da podridão do futebol. Olha as informações que eu ouvi hoje. Não sei se todo mundo sabe. O Ronaldo Fenômeno gostaria e queria concorrer à presidência da CBF. Ok. Só que existe uma regra para isso. Antes da regra, vamos deixar claro que a CBF ela paga como se fosse uma mensalidade, uma mesada para os presidentes de federações, das 27 federações de clubes, e para as federações dinheiro. Para ter apoio, as federações terem apoio financeiro. Ok. O Ronaldo Fenômeno, para concorrer, ele precisava ter pelo menos 4 federações ao seu lado, e acho que 4, eu posso ter errado nessa informação, 4 times da Série A, 4 times da Série B, ou apoiando. Que apoiando, digo, na hora de vai conseguir concorrer. Unanimidade, esse presidente que a gente nem sabe que é a podridão, mar de lama que é, unanimidade, não deram apoio ao Ronaldo. O Ronaldo falou, como que eu posso entrar numa casa se todos fecharam as portas para mim? Todas as casas. Então ele desistiu dessa candidatura. Agora vem o impressionante. Quando existe a votação para presidente da CBF, das 27 federações, cada federação, ou algumas, não interessa, isso me chama muita atenção, tem um peso na votação. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não interessa. Esses, os centros do futebol, que arrecadam mais, né? Tem 2 pontos de peso. O Acre. Qual
é o peso do Acre no futebol brasileiro. Pode sim ter jogadores do Acre, perfeito. Mas qual o peso dessa federação? Ela pesa 3. O peso dela é 3 para votação. O peso de São Paulo é 2. Vocês entenderam agora? Vocês conseguem entender o mar de lama, de corrupção, a podridão? Só que é uma entidade privada. Por isso que as duas ligas, que também é um absurdo, é uma porqueira, é tão podre tudo isso, que eu nunca vi isso em país nenhum. E as ligas existem nos países, na Europa, tal, há mais de 30 anos. Aqui, agora começaram a pensar nisso, de 2 anos para cá, e não se tem uma liga. Tem 2 ligas. Então elas estão conversando entre elas para que em 2027 tirem o poder da CBF. Isso tinha que ser feito há 40 anos atrás, 50. Por quê? Porque dizem que o Brasil é o país do futebol, só que o país do futebol com ignorância. A gente não tem gente que pensa. Agora vocês entenderam quando eu falo da podridão lá de cima? O presidiário condenado, o bandido que está lá em cima do Brasil, presidente CBF, presidente de clubes, entidades governamentais, esportivas. Agora vocês entendem aonde eu chego? Fica para pensar, pessoal. Isso daí fica para pensar. Ontem foi fechada, né? Todos os jogos e definiram as quartas de final da Champions, que vai acontecer entre Arsenal e Real, PSG e Aston Villa, Barcelona e Borussia Dortmund, e Bayern de Munique e Inter de Milão. Eu estava vendo o jogo inteiro do Atlético de Madrid, esse clube chamar de porco, eu estou ofendendo os porcos. Essa torcida, esse clube deveria fechar as portas, deveriam fechar o Wanda Metropolitano junto com a foto de toda a torcida, se possível, eu sei que é utopia, com os seus presidentes, isso e aquilo, e pôr em cima uma faixa racistas, antissemitas, discriminadores. Fechar o clube, fechar. São chamados de colchoneiros. Por que colchoneiros? Por causa que parecia que era há muitos anos atrás, quando eu fui, era uma empresa, uma indústria de colchões. E aí eles se juntaram e montaram esse time. Mas isso não vem ao caso, é só uma parte da história. Vão ser jogos ótimos. E ontem no Real e Atlético, estava 1-0 pro Atlético. O Atlético fez o gol com 20 segundos do primeiro tempo, acabou 1-0. Agregado 2-2, foram prorrogação, não aconteceu nada, pênaltis. O Real ganhou nos pênaltis. Ótimo. Esse time, para mim, tem que fechar as portas. Cada presidente tem que estar desempregado. Eles têm a vida deles, ter muito dinheiro, eu digo. Sair do futebol. Essa torcida, que não é só eles, a Espanha em geral tem as suas exceções, é óbvio. Esse é o país. Eu não falo só do Brasil e da América do Sul. Porque aquele paizinho lá, não preciso falar, né? Em relação a isso que eu estou falando, por favor. Vamos continuar. O Gomes está lesionado. Ele sofreu uma lesão no treino de quarta-feira. Ele sofreu uma lesão ligamentar no joelho, mas não precisa de cirurgia. Foi uma torção. Mas domingo ele já está fora do jogo. Muito provavelmente também da outra final. Que ele se recupere logo. Acho que o Gomes tem que ser banco do Palmeiras. Mas, obviamente, ele é um líder de grupo, não no campo. O Palmeiras não tem líder, líder dentro do campo. Eu sempre falei isso. Não tem o cara, o Hulk, não tem o Felipe Melo, que já falei, comentei para vocês. Não tem vários jogadores. O Sampaio, o Dunga. Não tem líderes. Não tem. Agora, ótimo que o Palmeiras está encontrando. Veio o zagueiro, né? Bruno Fux, e também tem esse Mikael, que parece ser um belo jogador, e com o Murilo estão fazendo uma bela dupla de zaga. Espero que o Piquerez vai estar pronto para o próximo jogo, que não seja o Vanderlan na final. Eu queria fazer um comentário. Esse comentário é engraçado. A Leila Pereira. Nossa, Leila Pereira. Nossa, eu tô brincando, eu
eu tô sendo, como é que se fala? Irônico, né? A Leila Pereira deu uma declaração, mais uma dela, foi sensacional. A Leila Pereira, eu tô olhando aqui, ela deu uma declaração sobre o gramado sintético, desses jogadores que reclamaram. E eu tenho que dizer uma verdade. Ela, em grande parte, ela está correta, pela análise. Disse que o futebol brasileiro estava discutindo grama sintética, isso e aquilo, nanana, e contrataram acho que foi um médico, e ele não chegou à conclusão. Isso não é a primeira vez que acontece. Que porque o gramado sintético pode machucar mais ou causa mais lesões, não chegou à conclusão. Agora, vários jogadores, vários. Esse Coutinho que para mim é absolutamente nada no futebol. Nada. Eu vou explicar tudo para vocês. Vários jogadores que sofreram, vive contundido o Coutinho e não joga no sintético. Eu estou só dando exemplo dele. E falo do gramado sintético. E aí ela abre aspas para ela, né? Atletas que reclamam do sintético são mais velhos e já deveriam ter parado. Deveriam. Aí eu acho que eu não concordo. Aí ela fala, se os gramados da Europa são tão melhores, fiquem por lá. Leila Pereira, você tem que entender uma coisa. Eles não vão ficar por lá porque não tem mais espaço para eles. Eles vão jogar em times de baixo, né, escalão. 2, esses caras que, se você parar para pensar, Memphis Depay que falou, Coutinho, Lucas, eu não sei quem mais, quantos outros, fora o Dudu. O Dudu é um cara que mostrou a cara dele e para alguns torcedores do Palmeiras que, de novo, cérebro de jirico, tem como... Ele fez a história dele, acabou, não fez mais que obrigação, ganhou muito bem para isso. É um infeliz, tá jogando no Cruzeiro, daqui a 5, 10 jogos, vai começar a ser vaiado. E aí vai procurar outro time. Esperem e verão. E não duvidem se Matos não for mandado embora do Cruzeiro até o meio do ano, pelas contratações midiáticas, e que não resolvem porra nenhuma, a não ser que o Cruzeiro comece a jogar muita bola. Eu duvido. Por quê? Jogadores que tem lá vaidades, isso e aquilo, eu duvido. Torce para ele jogar? Não, não torço. Foi abertamente, o Pedro Lourenço, que é o CEO, né, o dono do Cruzeiro, ele jogou abertamente em relação ao aquele Matheus Pereira. O cara é problema. Imagina o Gabriel Barbosa, imagina o Dudu. O Matos fez isso para ganhar nome. Vamos ser claros. Eles quiseram mídia, tiveram mídia. Agora vamos ver se tem futebol. E aí vem esses jogadores, vou dar 3. Lucas, eu já falei do Lucas. Coutinho, Oscar. Lucas, Coutinho, Oscar e faltou algum aí no meio. E o Depay. Quem que esses jogadores foram no futebol mundial? O Oscar ganhou bilhões se bobear na China. O que ele representou para o futebol brasileiro? Lucas, eterno banco literalmente de todos os times. Coutinho jogou 1 ano, 1 ano e meio. Bem. Nada uau no Liverpool. E o resto da carreira dele foi patética. Faltou alguém aí. Memphis Depay, Barcelona, Manchester United, eu não sei nem qual foi o último time do cara, isso, aquilo, nananana. Aonde esse cara jogou bola? Agora vamos resumir tudo. Pega todos esses caras, eles vêm para o Brasil. E no Brasil, nem o Coutinho, esquece o Coutinho, entre aspas, se destaca um pouquinho. Porque é o nível do futebol brasileiro. O nível do futebol brasileiro está tão lixo, de novo, a gente já sabe, exemplos que vêm de cima, é tão podre que o mínimo de futebol que o cara sabe jogar, não é que ele é melhor, ele se criou na Europa, que hoje o futebol da Europa é muito mais eficiente que o futebol brasileiro, porque o futebol da Europa é tática, físico e técnico, você esquece. Poucos jogadores são inteligentes. Jogam com a cabeça, não jogam com a chuteira. E aí, eles se destacam. Faz sentido?
Então eu concordo em muitas coisas do que a Leila falou. Agora, parar de jogar, a Leila não é ninguém para falar isso. Quem é ela no mundo do futebol também? Quem é ela na fila do pão? Mas tudo bem. E para finalizar, gente, eu sempre falo de educação, vocês sabem disso e eu brigo por isso. Tony Marlon, ele é colunista de ECOA. Matéria da UOL, tá? O Brasil perdeu 7 milhões de eleitores em 4 anos. 7 milhões de eleitores. Quase 2 milhões de pessoas por ano. E como mudar esse jogo? Seria legal vocês darem uma lida, quem quer evoluir, quem quer mais conhecimento, quem quer formar opiniões, quem quer se expressar. Então, quando eu brigo por isso, gente, tá aqui. Tem gente que se preocupa com isso, não sou só eu. Valeu? Vamos buscar informações, vamos estudar, vamos ler, vamos crescer. Não é só financeiramente, como pessoa. Quanto mais a gente cresce, quanto menos ignorância a gente tiver, a gente consegue mudar um país inteiro. Com 250 milhões. Eu acho que essa é a única solução para o Brasil. É a minha opinião. Valeu? Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho. Compartilhem com seus amigos. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Valeu? Um ótimo dia. Eu agradeço.